Neste momento de contemplação, te convido a explorar as dimensões espirituais que habitam em cada um de nós. Que a luz divina guie nossos pensamentos, revelando a beleza da fé e a serenidade na conexão com o transcendental. Bem-vindo a esta pausa sagrada, onde a espiritualidade encontra espaço para florescer. Eu sei que às vezes você precisa ouvir isso. Às vezes você tem um olhar tão pessimista sobre você. Às vezes você se interpreta tão pior do que você é. Às vezes você mede a sua vida, o valor da sua vida, com a régua dos outros, com os que te traíram. Às vezes você mede a régua do seu valor com a régua de quem nunca te amou. Às vezes você mede o seu valor com a régua de quem nunca teve respeito por você. Meça o seu valor com a régua que Deus tem, que é sempre de amor e de misericórdia. Não tem jeito, a vida não vai parar para você sofrer. A vida não vai pedir licença para você poder sofrer. Mas acredite, quando você tem a força de Deus em você, nada poderá abatê-la. Por isso esteja sempre no seu lugar, consciente do valor que você tem e do Deus que a habita. O Deus que está em mim, que está em você, nos prepara para todas as batalhas. E sem medo de errar, esse sorriso bonito que você me oferece aqui hoje, ele só existe porque você já chorou demais. Se tiver que perdoar alguém, perdoe hoje. Se tiver que amar alguém, ame agora. Se tiver que declarar o amor, deveria ter sido ontem. Porque a vida é trem-bala, parceiro. Quando a gente menos imagina, está na hora de partir. Porque essa vida é curta demais. Não perca com ódios, com rancores, com mágoas. Sabe por que às vezes a gente tem dificuldade de acreditar no amor de Deus? Porque você nem sempre se ama o suficiente. E quando eu não me amo, quando você não se ama, não adianta o outro dizer que ama a gente. É uma luta difícil você tentar ou amar uma pessoa que não se ama. Todo tanto de amor que você oferece para ela, todo tanto de amor que você oferece nunca será o suficiente. Sabe por quê? Porque quando eu não me amo, eu nunca vou acreditar que você possa ter visto alguma coisa especial em mim. Então, uma pessoa que não se ama, dificilmente vai se sentir amada por outra pessoa. Por isso que às vezes a gente erra tanto nos relacionamentos, porque a gente encontra pessoas que são muito mal amadas por elas mesmas. E o primeiro movimento da conversão de Deus em nós, minha gente, o primeiro gesto que Jesus fazia na vida de quem ele encontrava, era modificar a maneira como as pessoas se olhavam. O primeiro movimento da conversão não é você entender as regras morais da sua igreja, não é entender o evangelho de cima a baixo, não. O primeiro movimento da conversão é você olhar-se com mais amor, você ter mais respeito por você. Porque quando você se ama, o diabo não pode fazer nada na sua vida. Quando você se ama, você fica blindada, fica blindado para aquilo que pode lhe destruir. Quem se ama não se prostitui. Quem se ama não fica em relacionamento tóxico. Para que você vai ficar ao lado de uma pessoa que só te faz mal? Por que você vai continuar namorando uma pessoa que só te coloca para baixo? Não, o amor próprio é aquela voz interior que diz: opa, este amor você não merece, você merece coisa melhor. Ou então quando o traficante traz a droga para você, opa, seu amor próprio vai dizer: o que essa droga vai me fazer? Ela vai me afastar dos meus sonhos, ela vai trazer destruição para a minha vida. Eu nunca vi uma pessoa mexer com drogas e ficar bem. Quando o vício bate na sua porta,
você imediatamente vai pensar: por que eu vou trazer para a minha vida um vício que vai limitar a minha capacidade de decidir? Não, eu quero ser inteira, eu quero ser inteiro porque eu me amo. E quando eu digo que me amo, fica mais fácil entender que Deus me ama também. Deus ama você. Às vezes a melhor maneira de perdoar é colocando o outro para correr. Porque você merece ser amada, você merece ser amado, você merece ser respeitado, você merece ser respeitada, porque este é o desejo de Deus para a sua vida. Você sabe por que a gente precisa de pessoas que nos amam de verdade? Porque são elas que nos fazem voar nas asas do Senhor. São elas que nos fazem chegar ao melhor de nós. Toda vez que você ama alguém, ama de verdade, você está fazendo essa pessoa chegar ao melhor de si. E é isso que Deus quer de nós. Ele nos projetou para sermos muito, ganhar, ampliar a nossa consciência, crescer a nossa capacidade de amar, de perdoar, de fazer justiça por onde a gente for. Sabe qual é a maior riqueza que você pode ter na vida? É você amar e ser amado. Todas as outras conquistas só fazem sentido se a gente tiver alguém esperando por nós para a gente poder dividir. E você sabe que a melhor maneira de evangelizar alguém é lembrando este alguém do valor que ele tem? É assim que Deus cuida da gente, colocando pessoas que nos amam e que nos ajudam a saber o valor que nós temos. Segura na mão de quem está do seu lado. Sabe quando é que Deus defende você? Quando você tem os amigos certos. Sabe quando Deus defende você? Quando Ele tem acesso à defesa que você precisa. Quando você permite, se cercando de pessoas certas, de pessoas que querem o seu bem, e tendo coragem de fazer ir embora aquelas que não têm nenhum respeito pela sua dignidade. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus não desistiu de você. Diga assim comigo: Deus não desistiu de mim. Você sabe que a maior riqueza que a gente pode ter na vida não é o dinheiro que compra. O dinheiro pode comprar muitas coisas. Não é nenhum problema você trabalhar honestamente e poder comprar aquilo que você sonha. Mas nunca se esqueça: o que vai fazer você ao sorrir ao final da vida não é o tanto de dinheiro que você ganhou, não é a casa que você construiu. O que vai fazer você feliz ao final da vida é quando você olhar para o lado e você perceber que as pessoas escolheram ficar com você. Porque a minha capacidade de amar é muito mais importante do que minha conta bancária. A minha capacidade de amar, inclusive, vai me ajudar a entender aquilo que o dinheiro me dá. Se eu não amo, se eu não sou capaz de dividir o que sou e o que tenho, eu posso ter a conta bancária mais linda do mundo, eu não serei uma pessoa bonita. O que deixa a gente bonito é o tanto que a gente ama. É isso que você vive aí, ó. Quando você olha para o lado e você descobre que o metro quadrado mais caro do mundo não está em Paris, não está em Nova York, não está em João Pessoa. O metro quadrado mais caro do mundo é aquele que coloca você ao lado das pessoas que você ama. Porque quando você ama, você trabalha para conseguir conquistar o que o dinheiro pode lhe dar, mas você vai fazer muito mais que isso. Você vai trabalhar para conquistar aquilo que só o seu coração pode lhe dar. E é isso que eu desejo a você. Desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar, para recomeçar.
Porque quando você aprende a amar, você descobre o significado do amor de Deus na sua vida, que é capaz de trocar reinos por causa de você. Vou pedir um milagre a Deus hoje? Eu vou pedir. Eu sei que você precisa de muitos, eu também. Mas eu tenho certeza que existe um milagre que quando ele se realiza na nossa vida, as outras coisas começam a melhorar. Então hoje eu vou pedir a Deus o milagre de você voltar a se amar. Você vai pedir a Deus hoje a graça de você voltar a se amar, para você curar as suas feridas, para você abandonar os seus vícios. Porque quando você se ama, você abandona os vícios. Quando você se ama, você exige o respeito do outro. Quem quiser entrar na sua vida, que retire as sandálias dos pés, porque o seu território é santo. Olha para o céu comigo e diz assim: Senhor Jesus, olha por mim. O Senhor sabe e me conhece. Quantas vezes eu me desrespeitei, permitindo o desrespeito dos outros? Quantas vezes eu não me amei, acolhendo o não amor do outro? Quantas vezes eu não me amei, quando me viciei naquilo que me destrói? Mas hoje, Senhor, eu quero colocar o meu coração nas suas mãos. Cuida de mim, Senhor. Não deixe que eu me perca. Inunde-me com o seu amor, com a sua misericórdia, porque eu sei que sou uma gracinha. Às vezes a gente tem a sensação de que a nossa vida é sempre um processo de construção, e não. Às vezes a gente acha que nós só estamos somando. Também há subtrações. Nas perdas que enfrentei para eu ser quem sou. Eu acredito verdadeiramente nisso. Fico pensando em você também, que enfrenta diariamente perdas, sempre com uma tentação de pensar que essas perdas são somente negativas, que elas não condensam possibilidades. Sim, quantas vezes na minha vida eu pude porque perdi. E no momento que estamos perdendo, não temos a clareza de que aquilo pode ser um ganho. É interessante a gente pensar que o Getsemane é o lugar onde você retira o que há de melhor do fruto. Sim, se a oliva não for esmagada, não se chega ao azeite que ela pode oferecer. É preciso que o movimento daquela grande pedra arranque do pequeno fruto o que ele tem de melhor. Não é à toa que Jesus foi sofrer num lugar deste, né? E não é à toa que essa construção literária nos coloca diante de uns momentos mais difíceis da vida de Jesus. Ele está prestes a ser morto, prestes a enfrentar todo o sofrimento da tarde santa, naquela sexta-feira que para nós, dentro da Semana Santa, é um momento especial para a nossa reflexão também. Mas Jesus está prestes a viver o seu calvário e ele sabe disso. Quando você ama, quando você escolhe amar, quando você escolhe ter um filho, até quando você escolhe ter um cachorrinho dentro de casa, você escolhe amar aquela criatura, você iniciou um processo de sofrimento. Porque o sofrimento, o amor, ele gera insegurança, medo de perder. Perdeu a paz para o resto da vida. Põe um filho no mundo e você perde a paz para o resto da vida. Ah, padre, que visão pessimista. Não é não. Isso é realismo. Você vive mais feliz quando ama. Mas você fica muito mais desassossegado porque ama. Mas esse desassossego é bom. Ele nos motiva, ele nos instiga. Ele nos faz mais vivos. Ele traz vivacidade aos nossos dias. É bom amar.
Mas a partir do momento que você ama, você sofre porque você é criatura. Porque, minha gente, todos nós precisamos passar, não sei, diariamente talvez não, né? Mas ao longo da nossa semana, quantos Getsêmanes a gente tem de passar? E se você for pensar, claro, Getsêmanes menores, outros nem tão grandes, mas também não tão pequenos. Basta você olhar para tudo aquilo que foi Calvário na sua vida, e você vai descobrir o quanto esses Calvários foram importantes para a purificação da sua essência. Ele chama os amigos para estarem com ele, e nem esses amigos são capazes de participar do sofrimento dele. É interessante isso, né? Porque o que Jesus queria ali naquele momento era a companhia de amigos. Você entende muito bem o que isso significa? Porque também no momento do seu sofrimento você não gosta de ficar sozinho. É bom você ter alguém que você ama do lado, para ele ajudar a viver a prensa do sofrimento. Mas esses amigos não foram capazes de oferecer a Jesus o que ele esperava deles: companhia, amizade, um ombro amigo, como a gente gosta de dizer, né? E ele precisou enfrentar tudo sozinho. Mas enfrentou com muita dignidade. E enfrentou ensinando-nos. Só com essa passagem a gente tem que tirar, né, da nossa cabeça a pretensão de que o outro será tudo para nós. Não, nem Jesus conseguiu ter amigos assim. Os outros estarão de acordo com suas possibilidades. Mas eu preciso estar com todas as minhas possibilidades. São as minhas possibilidades que vão definir o quanto esse sofrimento me fará crescer ou não. O quanto esse sofrimento vai me edificar. E me edificando, gente, comece a edificar os que estiverem ao meu lado e aqueles que passarem por mim depois que aquela dor me visitou. Então o sofrimento será sempre inerente à condição humana. Jesus sofreu neste momento justamente porque a encarnação dele não foi só aparente, ele encarnou de verdade, foi homem de verdade. A gente fala isso na Cristologia. O mistério da encarnação não é só um teatro, não, ele tornou-se verdadeiramente homem. E sendo verdadeiramente homem, experimentou os sentimentos humanos. Sofreu a dor do amigo, de ver o amigo morrer, sentiu sede, sentiu fome, sentiu frio, sentiu medo da morte, sentiu a solidão de mesmo ter amigos ali por perto, eles estarem dormindo e indiferentes àquilo que se passava com ele. Volto a dizer, a gente não precisa correr atrás do sofrimento. Ele virá, ele é natural na nossa vida. A gente sofre justamente porque a gente é criatura, a gente é limitado. O simples fato de você amar. Amar é sofrer, não é outra coisa. Porque quando nós estamos na dinâmica do sofrimento, a gente não tem tempo e nem disposição para o supérfluo. É como se o sofrimento nos julgasse para buscar o que de fato temos de mais precioso. É como se a gente fosse julgado para um território que resguarda o que temos de mais saboroso, de mais valioso, de mais precioso. Mas é muito especial quando a gente percebe que esse cuidado de Deus na nossa vida se dá a partir das crises que nós enfrentamos. Pode parecer um pouco contraditório, né? Deus me amar, me permitindo crises, porque não há outra forma de crescer. Tudo aquilo que você enfrentou na vida, que lhe foi penoso, você pode ter certeza que foi importantíssimo para você chegar aonde você chegou. E essa mão de Deus, que vai nos ajudando a viver a dinâmica da fé, ela vai se manifestando na nossa vida de diversas formas. Um amigo que nos fala, um conselho de mãe, uma palavra de irmão, e Deus vai nos segurando pela mão, vai nos dando condições de enfrentar a pedra do sofrimento. Permitir que a dor se torne também uma oportunidade especial. Sentir que essa mão de Deus nos conduz assim,
e que não será diferente do que foi para Jesus, que também no momento do seu sofrimento sentiu-se sozinho, achava que tinha alguém ao lado dele. Não. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha gente ali do lado, em última instância o sofrimento é absorvido ali na solidão. Por mais que eu queira dividir, chego num limite que não dá mais para dividir. Por mais que o outro esteja do meu lado, é meu. E eu preciso dar conta de tudo isso. Para se passar no vestibular é preciso estudar o sofrimento do dia a dia. Para se tornar um bom profissional, você precisa se dedicar aos estudos. E assim a vida vai. Depois, para você aperfeiçoar ainda mais a sua vida profissional, vai ter de fazer muito curso, muita especialização. É assim que funciona. Então, é impossível retirar o crescimento da parceria com o sofrimento. Não é que a gente seja masoquista, não. Basta você enfrentar as questões diárias e você terá uma boa dose de motivos, de razões para acreditar no poder curativo que o sofrimento tem na nossa história. Eu sei que não é fácil. Se a gente pudesse, a gente pularia, né? Igual quando a gente era criança, né? Que você tem aqueles jogos em que você tem a oportunidade de pular uma fase, né? Ah, vou pular, tenho o direito de pular uma fase, vou pular. Na vida não é assim, não. Não dá para pular a fase. O que a gente precisa é viver parte por parte, ir administrando essas dificuldades e percebendo o poder curativo que elas têm em nós, que também isso nos faz manter a vivacidade no caminho. Quando eu identifico que aquela dificuldade que eu estou enfrentando, que eu estou passando, ela tem um poder de transformação na minha vida. Eu fico olhando para mim mesmo, né? Quantas fases da minha vida que foram pesadas, difíceis, que na hora que eu estava passando, eu queria quase que fugir daquilo. Se eu for olhar para a história que eu já vivi até os dias de hoje, as perdas foram fundamentais para que eu pudesse ter a coragem que eu tenho, as convicções que hoje me moldam. Se eu tivesse perdido menos, talvez eu não tivesse alcançado tanto. Quando eu falo de alcançar, eu não estou me referindo a uma vaidade de ter me tornado quem eu pude me tornar. Tantas perdas foram necessárias para que eu tivesse condições de ser o homem que eu sou. Às vezes a gente não consegue ter uma boa visão da vida, é porque a gente só foca naquilo que está acontecendo. Olhar para tudo aquilo que eu precisei enfrentar, por exemplo, a morte da minha irmã, que foi um momento muito difícil para todos nós lá em casa, que particularmente foi um Getsemane pesado na minha vida, na minha história. Você vai estar sempre vivendo a dinâmica daquele sepultamento. As pessoas não vão embora de uma vez. Você vai se acostumando com aquela ausência. É uma mão de terra por dia. Não é sepultado de uma vez. Quem passa por isso sabe. Não preciso ficar dizendo muito não. É uma dor coletiva. Porque você, além de ter toda a dimensão pessoal da dor, você ainda tem que ajudar a administrar o outro que está do lado. Perder não é fácil. Como dizia o Mia Couto, né? Morto amado nunca para de morrer. Mas quando você abre o leque para ver os acontecimentos, tudo aquilo que lhe envolve nesse momento, a sua visão fica mais aperfeiçoada. A morte da minha irmã significou um tempo de muita angústia, que se estendeu, é claro, a gente vai sendo curado pelo tempo, né? Hoje eu falo com muita naturalidade da morte da minha irmã, mas na época, meu Deus do céu, como durou aquilo dentro de mim, como foi pesado aquele sofrimento dentro de mim. Mas ao mesmo tempo, quando você olha para tudo isso um tempo depois, você vai descobrir que os acontecimentos, por mais dolorosos que eles sejam, eles trazem uma grande carga de ensinamento, de aprendizado. É claro que a gente não deseja isso a ninguém.
É claro que é muito melhor a gente crescer mesmo sem esses Getsêmanes tão cruéis. É claro que nós não desejamos a morte dos nossos filhos para a gente poder crescer. Não. Mas o fato é que quando o sofrimento bate à nossa porta, o que a gente mais precisa fazer é olhar esse sofrimento de perto. Não desviar os olhos dele. E prestar atenção no que ele pretende nos dizer, para que ele não seja em vão. Para que as nossas perdas não sejam em vão. Para que os nossos sofrimentos não sejam em vão. Para que as nossas lutas não sejam em vão. É uma questão de maturidade, minha gente. É uma questão de amadurecimento mesmo. Eu ter condições de olhar para aquilo que é penoso na minha vida e colocar isso a favor do meu crescimento, do meu amadurecimento pessoal. Deus nos protege, às vezes, quando nos diz não, eu gosto de dizer. É isso, minha gente. As nossas dores precisam ser partilhadas. As nossas angústias, as nossas ansiedades, porque quanto mais a gente fala delas, sobretudo aqui, nesse espaço que para mim é tão sagrado, eu não tenho como controlar o que você fará do que eu estou dizendo. Mas eu tenho consciência que para mim é importante dizer. Porque quando nós dizemos, de alguma forma, nós começamos a organizar dentro de nós o que está desorganizado. É uma forma que você tem de se comprometer com aquilo que está acontecendo. Sim, porque depois que você vence essa dor, depois que você vence esse sofrimento, você vai para a estrada com uma disposição que você não tinha antes. Se você levar a sério o poder curativo que o sofrimento tem, essa dor que hoje lhe visita, que lhe deixa desassossegado, essa perda que hoje você precisa enfrentar, permita que Deus coloque essa mão, permita que Deus lhe conceda este amparo, para que você tenha a coragem de desafiar-se, ir além e viver com muita serenidade e sabedoria esse momento de dor que hoje você está enfrentando. É a mão dele que lhe sustenta. Da mesma forma como você sustentou o seu filho. Não há diferença. O mesmo que Deus ofereceu a Jesus, Ele oferece a nós também. A coragem de ir adiante, de subir essa ladeira da dor, chegar ao Calvário e depois da morte experimentar essa ressurreição. E eu não falo de uma morte do corpo, não. Eu falo da morte que todo sofrimento provoca em nós. É quando, por exemplo, você se decepciona com uma pessoa, naturalmente morre alguma coisa dentro de você. Mas essa decepção não pode lhe amargurar. É assim que a gente supera os momentos de dificuldade. É assim que a gente cresce como pessoas. Quando a gente se oportuniza um olhar mais amplo das realidades que nos envolvem. Ao morrer aquilo que antes era tão vivo dentro de você, permita que você se torne melhor. Comece a ver as pessoas com menos ilusões. Olhe-as com mais realidade. Ah, vai ser tão melhor conviver. Você vai ficar mais maduro, vai ficar esperando menos dos outros e recrutando mais de si mesmo. Quem espera muito do outro, recruta menos de si mesmo. Quem recruta menos de si mesmo, perde a oportunidade de crescer. Você está amargurado hoje? Então encare essa amargura de maneira positiva. Tenha um olhar diferenciado sobre essa amargura. Olhe com um pouco mais de tranquilidade para essa amargura. E ao olhar com tranquilidade para essa amargura sem desespero, eu começo a compreendê-la. Quando eu começo a compreendê-la, eu começo a senti-la de forma diferente. Aos poucos ela vai deixando de ser um peso e eu alcanço a leveza, que é o oposto da amargura. A fé, o tempo todo nos encaminha, a fé que nós professamos o tempo todo nos encaminha e precisa nos encaminhar para esses processos, mudanças, transformações.
Ninguém consegue chegar ao resultado se não passar pelo duro processo da construção desse resultado. É a vida. E não poderia ser diferente. É processual. A palavra já diz tudo, parte por parte. A bem-aventurança, ela engloba uma série de situações humanas aparentemente prejuízo. No primeiro momento, quando você olha para a bem-aventurança, parece que é prejuízo. Mas atado a este prejuízo, há sempre uma situação bonita sendo prometida. Por exemplo, toda vez que nós somos caluniados, é terrível. É horrível a gente sofrer uma calúnia. Mas há sempre uma promessa. E aquele que assume o evangelho vai viver sim a calúnia, vai viver sim a difamação. Com os apóstolos não foi diferente, minha gente. Com as primeiras comunidades não foi diferente. Não pense que com você vai ser. Se você quiser viver a vida de um jeito certo, se você quiser fazer pacto com a bondade, se você quiser fazer pacto com a justiça, você pode ter certeza que sempre haverá um espírito de porco de plantão para falar mal de você. E aí? Como é que você administra essa calúnia? Vai caluniar também? Vai levantar a mesma bandeira que o seu inimigo está levantando? Não. Você vai viver o processo contrário. Você vai recusar os efeitos da calúnia sobre você, para que você não se transforme também num caluniador. É o desafio de neutralizar dentro de nós o poder daquele que está de fora querendo fazer mal. E é por isso que a bem-aventurança nos ata a um contexto de promessas. Vive bem o sofrimento de hoje. É feliz aquele que está vivendo bem o sofrimento de hoje. É feliz aquele que está vivendo o sacrifício de hoje. Por quê? Porque ele vai conseguir chegar ao resultado bonito que o sacrifício propõe. Não é assim na vida prática? Se a gente quiser chegar lá, a gente tem que saber que para chegar lá, há um caminho difícil. Bem-aventurado aquele que não tem medo do caminho difícil, porque só ele poderá chegar ao destino final. É muito mais do que isso, mas é o que a gente poderia falar hoje, até mesmo para contextualizar com tudo aquilo que a gente falou no programa. Você pode ter certeza que se você quiser ser alguém na vida, se você quiser fazer a diferença neste mundo, você vai ter que estar disposto a sofrer muito. Porque não é fácil. Não é fácil manter-se de pé numa época, num tempo, onde a oposição a tudo aquilo que é justo, honesto, bonito, coerente, está sempre de plantão para destruir. Através de fofoca, de comentários maldosos. Não faça parte disso. Não faça pacto com essas situações. Descubra aquilo que você está sofrendo hoje, identifique nisso uma oportunidade de você se transformar numa pessoa melhor. É o que eu desejo para você, para a sua família, e que ao longo dessa semana você possa descobrir que a bem-aventurança, o sofrimento que a bem-aventurança traz, só tem um sentido e um significado. Ela nos reserva uma promessa futura. E que já se antecipa agora, quando eu começo a ser honesto com o meu processo. E já vou sentindo e experimentando, nas pequenas coisas da minha vida, a satisfação de ser quem a gente é, de fazer o que a gente faz, de acreditar no que a gente acredita e de perseverar naquilo que a gente sabe que é o correto. Nos últimos dias eu estou preferindo ficar sozinha do que com as pessoas. Isso é normal? O que é normal, minha filha? É você perceber, né? Esse conceito de normalidade é muito estranho, porque é só você identificar se a sua necessidade de solidão está se estendendo demais. Porque todo mundo tem necessidade de solidão. Aliás, eu tenho pavor de não ter o meu espaço de solidão. Todo mundo precisa, né? Ter aquele seu momento, né?
Aquele momento que você fica sozinho, que você não está sendo olhado por ninguém, que você pode ficar descalço, que você anda de pijama dentro de casa, que você fique à vontade, é o seu espaço. Às vezes dentro da nossa casa, nós não conseguimos viver privacidade. Primeiro por causa de um espaço físico. Às vezes você dorme com 2, 3 pessoas no mesmo quarto. Então, que hora que você fica sozinho? Só na hora que você vai no banheiro. E mesmo assim, se a casa tem um banheiro só, daqui a pouco tem alguém batendo a tá demorando, vai ficar quanto tempo aí, né? Então, como é que você vai construir a sua privacidade? Eu me lembro que lá em casa a gente não tinha privacidade, não. Privacidade é coisa de rico, porque nós não tínhamos nem casa que pudesse nos dar privacidade. Então, esta falta de privacidade dentro do nosso contexto familiar precisa ser sanado de outra forma. Tá certo que você não tem uma casa para ficar sozinho, para criar o seu espaço, para ficar lá, né, fazendo sua meditação, sua leitura. Crie o seu espaço de solidão, que ele é muito importante. Agora, minha filha, quando você percebe que a sua solidão está prejudicando a sua relação com as pessoas, então alguma coisa está errada. Porque o nosso tempo de solidão, ele tem que ser para preparar o nosso convívio. Não é só um egoísmo, não é não. A solidão prepara o convívio. Coloque isso na cabeça. Assim como as férias nos preparam para o trabalho. Qual que é a função das férias? É descansar o corpo para depois a gente voltar trabalhando com mais disposição. Não sei se isso acontece de maneira, porque às vezes as nossas férias são mais cansativas do que o trabalho, né? Quem merece isso não, gente? E às vezes nós construímos o nosso descanso de um jeito cansativo. Então muitas vezes essa necessidade de solidão, ela é um cansaço mesmo, uma incapacidade que muitas vezes nasce uma incapacidade do nosso jeito de organizar bem a vida. Eu sempre penso assim, que há sempre um detalhe na nossa vida que pode ser modificado. Às vezes nós esperamos que grandes mudanças aconteçam. Não. Grandes mudanças não costumam acontecer, não. Ou se acontece, é muito sobrenatural. O natural é que você tenha a possibilidade de pequenas mudanças. Se eu disser para você que grandes milagres acontecem na nossa vida todos os dias, não. São miudinhos. Agora, uma coisa é certa, que acontecem. Aí vai depender da nossa sensibilidade de abrir os olhos para perceber. Vai depender daquilo que nós conseguimos enxergar. Você tem inúmeras possibilidades diante de você. Pode ser que você não veja todas. Comece por aquelas que você vê. Seja honesto com aquilo que Deus está te dando. Muitas vezes nós ficamos pedindo a Deus uma série de coisas, mas Ele já deu o que a gente precisa, mas a gente não sabe reconhecer. E saber reconhecer aquilo que Deus nos deu é um jeito bonito que a gente tem de experimentar o cuidado dele por nós. Comece a mudar a sua vida. Comece por coisas pequenas. Outro dia encontrei uma senhora que me disse: padre, ouvi uma palavra que modificou o meu jeito de pensar a minha vida. E começou simples. Começou a partir de uma caminhada que ela estava fazendo todos os dias de manhã. O todo dia não pode ser a partir da segunda-feira só. Tem que ser uma atitude que envolva a nossa vida, que nos discipline. E aí todos nós sabemos onde é que nós precisamos mudar. Às vezes são mudanças grandes que só acontecerão nas mudanças miudinhas que a gente assume todo dia. Quer um exemplo? Vai para a sua gavetinha de novo. Dá uma olhada em tudo que você está guardando aí no seu quarto. Tem muita coisa que você passou da hora de jogar fora. E às vezes a gente fica pensando: e se amanhã eu precisar? Mentira. É um jeito que a gente tem de entupir os armários, de entupir as cômodas, de entupir o nosso quarto com coisas desnecessárias que nós nunca vamos usar. É um jeito bonito que a gente tem de deixar um ambiente mais limpo, de dar qualidade à nossa vida. Pesos que estão de fora, que estão dentro das gavetas, que estão nos guarda-roupas, mas pesos que estão aqui dentro de nós também. Rancores que às vezes nós precisamos jogar fora. É um jeito bonito que você tem de deixar Deus cuidar de você, jogando fora aquilo que não merece ser guardado. Padre Fábio, quando é que eu posso considerar a minha confissão incompleta? Eu me confessei recentemente e sinto como se não tivesse me confessado. Esqueci algumas coisas, o sacerdote não conversou direito comigo, mesmo vendo o meu nervosismo, que costuma ser sempre assim quando me confesso. Fico nervosa. Os pecados que esqueci são perdoados?
Como fazer uma boa confissão? Minha filha, o sacramento, ele realmente... Confissão é você contar o pecado. Muitas vezes as pessoas confundem a confissão com o aconselhamento. Não é, né? Dentro da confissão até existe uma pequena exortação, um pequeno aconselhamento. Mas a gente não pode confundir conversa com confissão. Confissão é contar os pecados e receber a absolvição. Direção espiritual é outra coisa. Mesmo porque o padre, se ele te escuta em confissão e você faz uma direção espiritual, ele não pode nem comentar muita coisa por causa do sigilo de confissão que a gente tem. Não é comentar com os outros, não é comentar com você mesmo. Ou até mesmo voltar a conversa numa outra oportunidade. Quando é que o sacramento é eficaz? Uma confissão, ela é bem feita à medida em que você consegue sentir a eficácia do sacramento. Isto é, você de fato internaliza o perdão recebido. Mas isso não depende do padre, minha filha. Depende do seu arrependimento. Mesmo porque só contar o pecado, muitas vezes não nos alivia. O que nos alivia de verdade é o arrependimento. Então, muitas vezes nós nos confessamos sem arrependimento. Então, isso não vai ter repercussão dentro de você. Porque você cumpriu apenas uma obrigação formal de contar o pecado ao padre e ficou por isso mesmo. Quem se perdoa é você. Não adianta nada eu lhe dar o perdão se você não viveu a sua reconciliação. E esse primeiro passo da confissão é muito importante. Eu preciso ir para a confissão já reconciliado. Eu preciso ir já reconciliado com aquilo que eu fiz de errado. Então, se eu magoei alguém, antes de ir me confessar, eu já preciso ter arrumado aquela situação que ficou desajeitada. Eu já preciso ter pedido meu perdão a quem eu magoei. Eu já preciso ter devolvido o que eu roubei. Eu já preciso ter consertado o que eu desconsertei. Porque quando eu vou para o padre, eu vou apenas para receber com eficácia o perdão que Deus vai me conceder, mas que eu já me concedi. É muito interessante porque muitas vezes nós não vamos bem na vida, não é porque o outro não nos perdoou, não é porque o outro nos machucou, não. O pior inimigo que nós podemos ter na vida não está de fora, ele está aqui dentro de nós. Então, quando nós não vivemos este primeiro passo da reconciliação, a gente vai ter a dificuldade de poder viver a eficácia ou sentir a eficácia da confissão e do perdão que o padre vai nos dar. Então, minha filha, arrependa-se antes de confessar-se. Busque essa reconciliação interior antes de ir contar o que você fez. Mesmo porque eu particularmente compreendo que atender confissão é quase que um processo terapêutico. Nós ajudamos a viver, arrumar o quebra-cabeça que está desarrumado dentro do coração do outro. Eu não tenho o poder de mexer nas peças. Eu tenho o poder de ajudar a mexer nas peças, mas o primeiro movimento quem faz é a pessoa que precisa se reorganizar. É ela que está vivendo o momento do desconcerto. Há sempre um desconcerto em todo o pecado. O pecado nos desconcerta. O pecado nos retira do prumo. Então a confissão tem o poder de ajudar a fazer esse processo a ser retomado. Mas antes de qualquer coisa, você precisa viver essa reconciliação. Agradecemos por fazer parte desta comunidade. Nos deixe saber suas reflexões nos comentários. Inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco.